E acredito que o sistema defensivo tenha um sabor especial, porque num somatório, se levarmos em conta que foram 2 jogos, e nesses 2 jogos a zaga não foi vazada, dá para concluir, óbvio, que o gol no jogo de ida foi muito importante, mas a defesa, fazendo a parte dela, foi fundamental para o Flamengo garantir a 3ª final de Copa do Brasil consecutiva. Boa noite. Boa noite. Privilegiado em estar nessa 3ª final em 3 anos de clube, né? Um jogo que se tornou muito mais difícil do que era esperado pelo fato da expulsão. Mas foi uma coisa que eu falei com o Bruno Henrique no intervalo, que ele estava bastante cabisbaixo, chorando, que a gente ia se entregar de corpo e alma por ele, que ele é um cara extremamente importante para o nosso grupo, o grupo todo gosta muito dele. Então, um sistema defensivo que conseguiu neutralizar o Corinthians e conseguiu fazer um grande jogo para sair com essa classificação para a final. Fabrício, o quanto a questão do Corinthians começar a alçar bolas na área do Flamengo facilitou para você, já que não tinha um centroavante de referência mais alto, facilitou um pouco a marcação por ali? Talvez a gente, com a expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito de chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para o zagueiro tirar a bola. Fabrício, o quanto essa questão de clima hostil pegou para vocês? Foguetório, hotel, o Mateuzinho até, que é ex-companheiro que você falou, né, que o clima aqui ia ser hostil, enfim, o quanto isso pegou para vocês? Tem informação de luz apagada no vestiário, som alto, quanto isso mexeu com o Flamengo para essa partida? Cara, jogo grande, clima hostil, para quem joga no Flamengo está sempre encontrando esse tipo de clima, é sempre preparado para esse tipo de jogos, motivação a mais pelo foguetório, pelo que foi feito no vestiário. Eu acho que isso é uma coisa, pode ser um combustível, mas de estar aqui numa semifinal, talvez os 2 times de maiores torcidas do Brasil se enfrentando, valendo a vaga na final, não tem uma motivação a mais, a não ser esse tipo de jogo para a gente conseguir impor o nosso ritmo, fazer o nosso jogo para conseguir essa classificação. Então acho que o que aconteceu no extra é mais um combustível a mais para a gente conseguir fazer o grande jogo que fizemos. Fabrício, o que você enxerga como a principal Mais uma dificuldade pergunta aqui para o Fabrício Bruno. Cara, hoje é um pouco difícil de falar pela circunstância do que aconteceu, né? A gente jogou desde os 25 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, então não tem como a gente propor jogo jogando na casa do adversário, diante de quase 50 mil torcedores. É difícil pra gente conseguir propor jogo, mas pelo menos no quesito defensivo o time conseguiu se performar e performou muito bem para levar essa classificação para o Rio de Janeiro. E o que projetar da final contra o Atlético Mineiro agora? Um outro grande jogo, 2 grandes jogos, 2 grandes equipes que chegam na final por méritos, então jogos dificílimos, logo agora na sequência, né? Não tem essa diferença que teve dias de descanso entre uma fase e outra, entre a quarta para a semi, e agora para a final é um tempo menor, então a gente tem que se preparar, se dedicar, voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro e aí logo em seguida pensar no Atlético Mineiro para a gente estudar o adversário e fazer 2 grandes jogos e, se for a vontade de Deus, que a gente possa conquistar o título. Fabrício, na quinta tem um sorteio dos mandos de campo que recebeu. O que vocês preferem internamente? Eu sei que é meio difícil de falar, mas jogar o jogo de volta em casa ou fora? Cara, pra quem quer ser campeão, a gente vai ter que ir a Belo Horizonte de qualquer forma, seja no jogo de ida ou de volta, a gente vai ter que ir lá enfrentar eles. Então, para quem quer ser campeão, a gente tem que fazer grandes jogos tanto dentro quanto fora de casa. Decidimos a semifinal fora de casa, com um jogador a menos durante boa parte do jogo, e conseguimos ser muito efetivo na parte defensiva, e o gol em casa com certeza nos deu uma segurança grande para a gente ter essa postura defensiva aqui, que foi muito um êxito enorme para todos nós. E o que o Felipe Luiz pede de diferente para você, Fabrício Luiz, como zagueiro, de diferente em relação ao que o Tite pedia? Cara, eu não tive essa conversa assim direta com o Felipe. Acabou quando ele chegou, eu fiquei 2 jogos fora, depois joguei agora contra o Fluminense, voltei a entrar hoje. Assim, a gente precisa ter essa conversa para a gente tentar entender o que acontece, o que ele quer, o que ele gosta, para aí sim eu continuar, voltar performado da forma que eu sempre performei, e estou aqui disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível, sendo jogando ou entrando no decorrer do jogo, até mesmo ficando bom. Qual foi o papo, Felipe? Fabrício, com o Felipe Luiz? Logo no momento acontece a expulsão e a substituição rápida, tirando o Gabi, colocando você. Qual foi o papo ali rápido com ele para essa escolha? Não, a substituição seria um processo normal em vista do que aconteceu, né? A gente perde o Bruno, que é um cara de reposição muito pelas laterais, acompanhando bastante ali. Jogava muito em cima do Mateuzinho, que é um atleta que ataca bem, que é bastante ofensivo.
e automaticamente é uma substituição que ia ficar só com o centroavante na frente, que era o Gabi, e aí automaticamente a gente perderia esse cara da recomposição. Então, assim, sacrificou o Gabi, eu acabei entrando, mas isso é em prol do grupo, é em prol da gente buscar essa vaga que a gente estava indo atrás e graças a Deus conseguimos. O lance do Bruno acabou que foi um pouco feio, se ele falou alguma coisa com vocês no vestiário depois? Cara, Bruno bastante abatido, chorando muito, e é porque é difícil, um jogo grande desse, você perder um jogador é difícil, principalmente para quem um cara é decisivo igual ele, a gente num jogo difícil, diante do adversário. Então, assim, a gente procurou passar força para ele, porque é um cara extremamente importantíssimo pra gente. Não joga o primeiro jogo, mas a gente tem certeza que ele vai ser super importante pra gente no segundo jogo. Beleza? Tá bom, obrigado. E André, em seguida,